Olá, pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, 99163-7905. E temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766, e o nosso e-mail, que é o gama@riopreto.sp.leg.br. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você acompanha o nosso programa em tempo real. Aproveita, curta, compartilhe, deixe o seu comentário lá, que é muito importante para a gente. E olha só, no programa de hoje vamos falar de um tema que tem dominado aí o debate público em todo o país nesse começo de 2025, que é a lei que proíbe o uso de telefones celulares, tablets e outros aparelhos eletrônicos em escolas de todo o país, sejam públicas ou privadas. Em Rio Preto já existia uma lei desde 2010 o que proibia o uso desses aparelhos, mas nunca foi cumprida, né? Mas agora, com leis estadual e também federal, a regra está sendo seguida à risca. Mas para entender melhor essa questão, saber como as escolas estão se comportando e como foi o primeiro dia de aula, converso agora com o professor Humberto Cecconi, que é coordenador de curso do Colégio Filadelfo Gouveia Neto, e também com o Fabiano de Jesus, que é presidente da Associação dos Trabalhadores na Educação Municipal. Obrigado aos dois pela participação aqui. Vou começar com o professor Humberto, ele que, além de coordenador de curso, é professor de desenvolvimento de sistemas no Filadelfo. E aí, professor, como é que foi o primeiro dia de aula com essa regra e a sua avaliação dessa proibição? Ela é válida, não é válida? O que o senhor pensa disso? Obrigado. Bom dia a todos. O primeiro dia é sempre complicado, né? Você tirar um equipamento da mão do aluno, né? Até das nossas mãos, né? Portar. Que também vale para os profissionais, não, os né? professores não entram Não entram? Não, no Achei que Centro Paula Souza não entra. Então, os professores podem utilizar, professores e funcionários podem, é só para alunos. Só para alunos. Independente da idade. Como nós temos os cursos técnicos também no Filadelfo, nós temos alunos maior de idade. Eu tenho um aluno com 40, 50, 60 anos, ele também não pode usar. Então, é sempre um desafio para nós. Então, nesse início, nós estamos proibindo, mas nós ainda estamos em caráter de comunicação, de conscientização. Então, ainda nós não estamos com punição. Então, se a gente pega alguém com celular, a gente pede para guardar na mochila, para não utilizar ele, né, dentro da escola. Não é dentro da sala de aula, que o pessoal confunde muito. A proibição é dentro da escola. Então, isso é um problema sério. E outra coisa também que é um pouco complicado para nós é que a lei fala de telefone celular, fone de ouvido e smartwatch, né? E tirar também o smartwatch já é um passo um pouco mais complicado, né? Então, a gente ainda está patinando um pouquinho, acertando. Sentindo a febre, né? Exatamente. Mas a gente está vendo isso com bons olhos, né? Esse comecinho, a gente já viu alguns casos ali que os alunos olham um no olho do outro e não fica só de cabecinha baixa. O senhor estava até me contando uma história bacana, como no recreio também é proibido. O senhor viu uma interação já ali entre os alunos. Primeiro dia de aula, né? Eles já sabiam que não podia levar o celular, mas é sempre assim, eu vou levar, mas eu vou conseguir usar. E aí realmente foi proibido. Então, ontem no intervalo a gente já viu alunos jogando Jockey-Pô, que é algo que a gente não via faz muito tempo. Então, eles estavam, né, no recreio, interagindo entre eles e jogando Jockey-Pô lá, pedra, papel, tesoura, né? E já interagindo entre eles, não ficando só com a cabecinha ali para baixo. Bacana. Daqui a pouquinho eu falo mais com o professor. Falar com o Fabiano. Ô, Fabiano, na rede municipal, que são os menorzinhos, como é que está sendo administrar isso? Você teve contato com os professores já? Fabiano, que preside a Associação dos Trabalhadores na Educação aqui no município de Rio Preto. É sempre importante apontar que no município já existe essa lei. Né? Ela vinha sendo cumprida, essa lei? É de 2010, cumprida, né? Do ex-vereador. Tem até uma reprodução aí. Não, é do Antônio Carlos Parisi, olha lá. Ó.
Estamos aí na tela. E é legal que ela fala que ainda proíbe Walkman, Discman, iPod, MP3, MP4 e fone de ouvido também. E tem uma atualização, né? Tem uma atualização do Jean Charles. Isso, né? a atualização do Jean Charles. Mas o que é importante apontar? Nas escolas municipais, como já tinha essa lei, eu não presenciava, né? Inclusive, quando eu entrei no município em 2012, nós aplicávamos essa lei. Eu entrei no Darcy Ribeiro, né? Que é Ensino Fundamental 2, já aplicava essa lei, né? E depois, quando eu passei pelas outras escolas, nós visitando as escolas, também cumpria essa lei. Agora, o que é importante apontar aqui, antes, né, é até engraçado, né? Antes de discutir a proibição do celular na escola, tinha que garantir a ampliação da tecnologia nas escolas, né? Porque o problema não é o celular em si, o problema é a utilização dele de forma incorreta, né? Não pedagógica. Não né? pedagógica. Então, ou seja, o problema é não ter a quantidade de aluno por sala de aula, não ter equipamentos tecnológicos nas escolas, não ter internet. Isso é importante apontar, que as escolas não têm estrutura de tecnologia para que os estudantes, né, esse seja um tema debatido pedagogicamente. Porque qual que é o grande problema? Né? Até uma música, né, proibido proibir. É mais fácil você, às vezes, criar leis proibitórias do que, na verdade, discutir qual, de fato, é o problema, né, sobre aquele assunto. É melhor fingir, com a proibição, o único receio é não mais discutir esse tema na escola, porque esse deveria ser um tema pedagógico, essencialmente, no interior da unidade escolar. Ser debatida, ser trabalhada pedagogicamente com os alunos, né? Porque qual que é o grande problema? Esse não é um problema que vai deixar de existir na sociedade. Então, a escola, quando eu proíbo, né, infelizmente, tenta tratar como se não fosse um tema a ser debatido. Então, ou seja, primeiro, o que essa lei traz de positivo é que nacionalmente existia uma insegurança, por exemplo, as escolas, em que pese, ela já vedava, né, eu tinha contato com inúmeras escolas, mesmo na rede particular, que já vedava, inclusive, a utilização dos equipamentos, né, de celular no intervalo, por exemplo. Só que tinha insegurança jurídica, né? O professor não tinha um respaldo ali, a própria escola, o inspetor, enfim. Né? Eu acho que esse é o respaldo, mas eu acho que esse é um tema que nós temos que avançar na discussão, eu acho que e aprofundar, porque é um tema extremamente importante, né? A tecnologia nas escolas, garantir a estrutura. Eu vou dar um exemplo objetivo, né? O celular, às vezes, ele é o único dispositivo eletrônico na escola que o professor vai fazer uma pesquisa, por exemplo, e se o aluno for proibido de levar para a escola, às vezes, sequer ele tem um meio para fazer o trabalho. Eu conheço professores na rede que, inclusive, fazia trabalhos, né, de pesquisa ou de instrumentos, utilizava como instrumento pedagógico, que, infelizmente, o município não dispunha de tecnologia suficiente para dispor aos estudantes, né? Então, e aí nós entramos em outros debates que são importantes, inclusive, né? Desde a quantidade de aluno por sala de aula, porque o professor sequer tem condição de atender, né? E ampliar a discussão, né? Trabalhar, incluir esse debate no conteúdo, porque tem a ver com estrutura, seja meios estruturais, né? As escolas, como eu citei, né? Sequer tem internet para a própria escola ou para uma sala, né, de informática, quanto menos para o fornecimento nas salas de aula. Então, ou seja, esse é um tema importante, mas ele é um pouco mais profundo do que, às vezes, a mera proibição, né? Mas, às vezes, nós temos que chegar nessa situação para dar um basta, mas eu acho que nós temos que trazer essa discussão para a escola como conteúdo pedagógico. Aliás, quero aproveitar também, então, o professor Cecconi, como é que é? Porque o Filadélfia é uma escola de tecnologia, de Sim. aulas técnicas também. Como é que é feito esse contrapeso? Claro que tem horas que precisa ter um computador, a pessoa precisa pesquisar ali. Como que tem sido feita essa parte, professor? Para nós, na ETEC Filadélfia Gouveia Neto, o uso da tecnologia é essencial, né? Eu coordeno um curso de desenvolvimento de sistemas. Por exemplo, eu tenho uma disciplina que chama Programação Mobile. Ele vai programar para o celular. Então, ele precisa estar com o celular na mão para, depois de programado, né, baixar para o celular dele. Então, para fins pedagógicos, a gente autoriza o uso de equipamentos celulares dentro da sala de aula.
desde que o professor peça para que os alunos, agora a gente vai usar o celular. Dá um exemplo, né, para todo mundo sabe. Eu preciso acessar o meu e-mail, preciso pegar um arquivo que está no meu e-mail. Quando você entra na tela do computador e pede para colocar o seu login e senha, quando tem a autenticação de 2 fatores, ele vem para o seu celular. Então, você precisa pegar o celular para pegar o SMS para você continuar acessando o seu e-mail. Então, quando nós precisamos para fins pedagógicos, o equipamento é liberado dentro do laboratório. O que a gente tenta segurar, né, são as redes sociais. Então, acho que esse é o principal problema, exato, é a rede social. É a rede social. Estou dando aula. Se eu estou dando aula que eu preciso da tecnologia, eu sei que toda a minha sala ali está utilizando o celular. Mas se eu estou dando uma aula teórica, um exemplo, e tem 2 ou 3 utilizando o celular, é claro que ele não está usando, né, para fazer a pesquisa daquilo que eu estou falando, só aqueles 2 ou 3. Aqueles 2 ou 3, com certeza, estão na rede social. Então, é esse momento que nós temos que, né, ponderar em que momento pode usar, em que momento não pode usar. E, né, retomando, nos intervalos, para que esses alunos tenham uma maior interatividade entre eles. É muito comum a gente ver um aluno sentadinho num canto, outro sentado no outro, né, e os dois, cada um no seu equipamento, e não tem essa interatividade. Acho que até para se conhecer, né? Sim. Porque antes ficava ali no celular, não conversava, nem sabia o nome do coleguinha, do colega. Eles não conversam, né? Agora agora é outro desafio para a escola, né? Que a gente fala. Os alunos estão ali, no pátio da escola, né? Sem o celular. Então, quando você tem todo mundo no celular, está todo mundo quietinho no seu canto. Não está dando trabalho para a escola. Agora não está mais no celular. Então, nós temos esse outro desafio, entreter esse aluno no período de intervalo, né? E assim sucessivamente. Outro ponto que a gente coloca, que é preocupante, quando o professor planeja a sua aula, a aula acontece maravilhosamente bem, perfeito. Mas e quando ele deixa aquela lacuninha no final da aula dele, né? Por exemplo, minha aula tem 50 minutos, eu programei minha aula, seja lá o que aconteceu, acabei minha aula com 40 minutos, 35 minutos, alguma coisa assim, sobrou 10, 15 minutinhos ali. Quando o aluno tinha o celular na mão, ele não dava trabalho na sala de aula, porque ele estava ali quietinho, abaixadinho. Hipnotizado, né? Ele tinha o que fazer. E agora? Agora o professor também precisa, né, se planejar melhor, porque ele vai ter que usar aquele tempo, porque se ele deixar o aluno sem fazer nada e sem o celular, ele não vai conseguir controlar essa turma. O senhor disse que, bom, estamos começando, tudo que é novo, toda novidade choca e é um desafio. Mas teve algum problema? Como que tem sido a orientação? Se alguém insiste, professor, como é que teve algum problema? Nós estamos, né, começando a semana aí, né, com a proibição do celular. Então, nós ainda estamos apenas instruindo, né, orientando. A gente pede para guardar, toda vez que a gente pega alguém com o celular, a gente pede para guardar. E ontem nós tivemos um único aluno que estava falando disso, né, que estava falando com o pai. Falou, eu não vou guardar meu celular. Não, então você vem para a sala, você fala com seu pai aqui na sala, a hora que você acabar, você já guarda o celular. Eu não sou criança, né? Mas são adolescentes, né? São menores de 18 anos. Então, ainda está em caráter informativo, né? Trazendo eles para perto da escola e pedindo para não utilizar. Vai ter, a gente sabe que vai ter. Graças a Deus, ontem eu estive, né, no período acolhimento dos alunos, estive o tempo inteiro na escola, né? Nós tivemos só esse incidentezinho, mas nada grave, né? Ela acabou entendendo que ela estava errada, né? Aquele primeiro impacto de afrontar, ninguém vai pôr a mão no meu celular. Ninguém vai pôr a mão no seu celular, nós vamos pedir para você guardar o seu celular. Perfeito. E está tendo algum armário, alguma caixa, alguma coisa? Cada um guarda ali o seu, na sua mochila? É outro ponto que para nós, né, do Centro Paula Souza veio, nós não temos aquelas caixinhas, então a orientação não traga o celular para a escola. Então, se ele levar o celular para a escola, é para ficar guardado na mochila. E aí vem, se ele levou e está guardado na mochila, a responsabilidade do equipamento é do aluno e não da escola. E deixar desligado, para não ficar apitando ali o tempo inteiro. Fabiano queria falar. Não, eu acho que é importante, né? Porque a própria lei trouxe a proibição, mas ela não trouxe mecanismo, né, de imposição de pena ou de absolutamente nada. Por isso que quando nós olhamos para a sistemática, por exemplo, da legislação brasileira, onde há a vedação expressa,
de colocar crianças e adolescentes, né, em situações vexatórias ou, inclusive, a legislação veda, inclusive, algumas condutas, inclusive, que nós observamos e que aconteceu, inclusive, eu presenciei em uma escola particular, inclusive, atendemos e era professora do município, né, é um caso que aconteceu numa escola particular. Então, você percebe que Mas qual foi o caso? Né? O que aconteceu? Onde o aluno, o filho da professora, tinha caso de utilização de equipamentos, né? Mas você percebe que, inclusive, por isso que isso é um desafio, que não há limitação com a publicação da lei. Por isso que, por exemplo, quando nós assistimos um filme em casa, quando você assiste ele na escola, ele tem uma função social completamente diferente quando você assiste ele no cinema ou em casa. Então, ou seja, a escola tem uma função social que ela não é a mera realização do ato em si e o ato tem um fim em si mesmo, né? Então, ou seja, ela tem uma função social que ou ele é um conteúdo em si ou ele é um meio para atingir um conteúdo, né? Então, assim, esse é a questão quando nós discutimos nas escolas, né? Ou introduzimos ou trabalhamos um determinado conteúdo no interior da unidade escolar, seja o celular, seja qualquer outro fenômeno social que existe na sociedade. Então, assim, por isso que é um desafio, né? A publicação da lei, eu vou dar um exemplo objetivo, né? Você vai para uma escola, a criança fala, eu não vou entregar. E, em hipótese nenhuma. A escola, inclusive as escolas que o fazem de forma e comete, inclusive, irregularidade e até crime, quando tenta criar mecanismo punitivo para a criança. Porque o próprio ECA veda mecanismo, né, punitivo, tratar, seja para a criança ou para os adolescentes. Então, isso ainda é um desafio que as escolas, né, vão tratar. Hoje, por exemplo, saiu no jornal, escolas tentando... Isso é um absurdo, né? Escola particular cobrando para guardar o celular do aluno. Aí também não dá, você né? começa a ver como que começa a virar uma comercialização, né? Algo que é para tratar um problema objetivo real, que é a utilização do equipamento de forma indevida, incorreta, inclusive, que está tendo impacto, né, nas relações sociais das pessoas, e aí você tenta resolver um problema e começa a criar outros. Por isso que esse debate não acabou. E nós temos que debater. Eu vou dar um exemplo mais objetivo, né? Às vezes, né, nós relatando sobre os filhos, né, tem pais, né, eu mesmo reparando em casa, tem um tempo, né, que a filha pode usar. Só que não adianta nada você não deixar ela ver o vídeo no celular e colocar a televisão, porque é a mesma imagem, né? Na verdade, o problema não é nem o celular nem a televisão, o problema é a situação, né? O abandono, né? A não relação social. É uma situação complicada, né? A não relação social na formação das crianças, né? Então, por isso que o problema não é o celular, é a função social que você dá para aquele equipamento, né? Por isso que esse não é um tema que se acabou com essa lei, nós temos que avançar na discussão. É o desafio de uma era, a era dos digitais, né? Professor, o Filadélfia pensou em casos como relatado pelo Fabiano, como o senhor disse, temos adultos no Filadélfia, a pessoa fala, não, eu não vou sair, não vou entregar. Pensou-se o que fazer numa situação dessa? É o que ele acabou de falar. Eu não posso ir lá e tirar o telefone da mão, né? Da porrada, principalmente né? de um adulto. Por exemplo, a gente sabe que eu tenho no período noturno alunos nossos que estão de plantão, né? Sei lá, trabalha numa TV, trabalha em algum lugar que o telefone pode tocar a qualquer momento. Eu sei também que no período da noite eu tenho pais e mães ali que deixou o filho com alguém para estar estudando. Então, isso é tudo uma questão, né, de bom senso, de conseguir fazer com que a coisa flua da melhor forma. Eu volto a falar, eu não vejo o celular como um grande vilão, eu vejo as redes sociais como um grande vilão. Então, você usar o seu celular, como nós usávamos antigamente o telefone, que não era smartphone, que era apenas um telefone, ninguém pegava aquele telefone, que era só telefone, para ficar o tempo inteiro lá rolando a tela. E era uma ferramenta de trabalho que a gente utilizava
ó, eu tô de plantão, alguém pode me ligar, meu filho pode me ligar. E funcionava maravilhosamente bem. No máximo era o finado torpedo lá, Exatamente. né? O Mas quantos SMS. torpedos a gente recebia por dia? É. Compara hoje com quantos WhatsApp você recebe por dia, ou quantas vezes, né, um adolescente abre a sua rede social para ver lá se alguém está conversando com ele. É esse o grande ponto que a gente tem que, né, como ele diz, para a gente ponderar e ter essa discussão ainda mais para frente. Eu uso um caso que a gente faz uma analogia. Eu já sou um pouco mais velho, né, de sala de aula, e na minha época o professor podia fumar dentro da sala de aula, principalmente no curso técnico. Eu tinha professor que estava dando aula, acendia o cigarro dentro da sala de aula e fumava. Proibiu o professor de fumar dentro da sala de aula. Beleza. Passaram-se os anos, proibiu o aluno de fumar dentro da escola, principalmente para nós, que temos, né, um pessoal um pouco mais velho. E quando proibiu, vou falar do Philadelphia, que eu já estava ali como professor, quando proibiu o cigarro dentro da sala de aula, não, dentro da escola, já foi nossa, como que eu não vou fumar? Aonde eu vou fazer, onde eu vou fumar? Foi difícil para conseguir organizar. Hoje você não escuta mais ninguém falar. Hoje é um absurdo, né? Fumar dentro Hoje você não escuta ninguém falar em fumar dentro da escola. Eu acredito que a lei do celular, aos poucos, ela vai ter que se readaptar um pouquinho. E eu acho que lá para frente vai acontecer a mesma coisa. Uma questão cultural até, né? Uma questão cultural, exatamente. E aí, a hora que precisa, para um trabalho ali, ó, tá autorizado a tirar, né? Diga, Fabiano. Eu já penso que as redes sociais, né? O problema não são as redes sociais, né? O problema não são os fenômenos em si, né? É lógico, tem problema que é o fenômeno em si, os crimes. O problema é o fenômeno em si. Mas eu penso que, nesse caso, não é o fenômeno em si, mas como ele é utilizado, né? Então, assim, por isso que eu acho que o grande problema é por que ainda não são temas que não foi incluído no currículo escolar. Não são temas que é tratado naturalmente. Porque, olha só, uma vez eu estudava na UEL, né, fazia educação física na UEL, e o meu trabalho era fazer um projeto político-pedagógico e de uma escola de primeiro a quarto ano, né, porque na época ainda é primeiro e quarto ano, lá na escolha da direção da escola era o voto universal. Aí a professora me questionou, ela falou, mas como assim voto universal? As crianças votando na direção da escola, né, ela não tem capacidade. Mas eu respondi para ela, falei, se ela não vai aprender na escola, ela não vai aprender em lugar nenhum, porque a função social da escola é justamente ensinar, né, fazer parte desses conteúdos. Conscientizar, né? Então, assim, porque assim, informação é diferente de conhecimento. Nós não podemos ser a era da informação e a era do não conhecimento. Então, assim, a escola tem uma função social completamente diferente. Por isso que o problema, volto a insistir, né, não é o celular em si, a rede social em si. Inclusive, o problema é esses conteúdos não estar no currículo escolar. Né? Ou seja, o problema é a sala de aula lotada, que o professor sequer consegue planejar o tempo suficiente, né? Baseado na necessidade e possibilidade de aprendizagem das crianças. Então, ou seja, eu acho que nós temos que... É um tema, um ponto de partida, porque não dá mais para ver as crianças, né, cada vez mais isoladas, né? Então, tem que ser um choque de realidade, né? Quando você trabalha esse conteúdo. É um choque de realidade, né? Porque, de fato, né, a própria Finlândia tem algumas avaliações, então, inclusive, teve uma redução na questão da qualidade na educação, dos apontamentos, do índice educacional, e está apontando, inclusive, o celular, né, a tecnologia, como um dos problemas que pode ser a consequência... A causa. A causa, né, da redução. Então, ou seja, há um problema de fato, um problema social, e tem que ser um choque de realidade. Mas eu penso que deveria ser conteúdo curricular escolar, na escola. Nós deveríamos incluir esses temas como temas curriculares, porque nós precisamos de uma escola com tecnologia, né, de mais equipamentos eletrônicos e não menos, né? Por isso que eu aponto que o problema não é... A lei veio, como eu disse no início,
veio para dar uma segurança jurídica, né? Por exemplo, você não pode colocar a criança em exposição, mas você tem que criar regras, né, de conduta interna que todos têm que seguir no interior, né? Seja o regimento escolar, né? Então, assim, mas nós temos que avançar nessa discussão. Eu concordo com você quando diz que deve fazer parte, enfim, até de uma base curricular, mas também que as redes sociais hoje Sim. as pessoas perderam qualquer, enfim, limites, né? Parece que está hipnotizado ali o feed infinito, não tem fim e a criança ali nem sabe mais o que está vendo. Ainda mais agora aí com, enfim... Os adultos, né? Os adultos também, então, né? assim... E compartilhando tudo que é informação e as redes cada vez mais ilimitando as informações ali, não tem mais checagem, está tudo liberado. Então, acho que a ponderação dos dois faz sentido, né, professor? Eu vou dar um exemplo, né? Esse final de semana, minha filha chegou e perguntou para mim, né? O que é enganar uma pessoa? Com 4 anos de idade, né? E eu fui explicar o que é enganar uma pessoa, né? Então, assim, às vezes, parece que é uma coisa simples, né? Mas também às vezes, é melhor eu explicar para ela, trabalhar o conteúdo, do que eu falar que ela não tem que falar aquilo. Eu não vou falar isso com você porque eu não tenho que falar. Então, ou seja, é uma coisa que, na verdade, nós temos que vive na nossa sociedade. Não adianta, às vezes, falar que a criança não vai usar na escola, e como se o problema tivesse terminado, porque, inclusive, as crianças hoje passam mais tempo fora da escola do que na escola. Nós defendemos que é o ensino integral, né? Toda uma estrutura de educação. Mas enquanto não vivemos essa realidade, nós também temos que avançar na discussão, né? Por quê? Porque não adianta você proibir o intervalo, por exemplo, numa escola, supondo que seja 40 minutos, ou seja, de toda a vida dele, de 24 horas, nós estamos falando de 20 minutos, de 40 minutos, né? Então, assim, eu acho que ele vai ficar na tarde, ou se ele estudar à tarde, ou o período da manhã todo, ou à noite, né? Então, assim, por isso que eu acho que uma questão para estabelecer o parâmetro, a base para iniciar a discussão. Porque esse tem que ser um tema escolar, tem que ser parte curricular, né? Como, por exemplo, trabalha com tecnologia. Por o aluno entrar no seu e-mail, tem que ter, né? Então, assim, e às vezes o próprio instituto não tem condição material de fornecer um celular, um equipamento para todos os estudantes, né? Então, assim, mas eu acho que a legislação veio para estabelecer a dar segurança jurídica, mas eu acho que nós temos que aprofundar mais. É igual trabalho, né? Hoje a gente usa o nosso próprio celular para trabalhar, porque não uma empresa dá um celular para cada... Mas eu acho que tem um resgate aí, que, por exemplo, que aconteceu ontem até. 2 casos. Primeiro, professor, como é que eu vou copiar na lousa se eu não posso usar o celular? Parece absurdo ouvir isso, mas você vai copiar no caderno. Não, mas eu sempre tirei foto da lousa, né? Eu até brinquei, né, numa das aulas que eu estava presente. Professor, eu posso tirar foto da lousa? Pode, desde que você não use o seu celular, você pode tirar foto. Ou seja, você não vai tirar foto, você tem que ter o caderno para escrever. E o outro veio me questionar como é que eu vou pagar a cantina. Eu ia falar isso para o senhor que eu ouvi. Pix. Está acontecendo isso. Vamos lá, é Pix. Se você tem o Pix, você tem o dinheiro numa conta. Se você tem o dinheiro numa conta, você tem o seu cartão. Em vez de você trazer o celular, você vai trazer o seu cartãozinho e pagar com aproximação, inserindo. É a mesma forma de pagamento. Então, está muito dentro das pessoas... Uma falsa dependência, né? Que sem o celular não vou conseguir fazer nada. E você tem todas essas artimanhas que está explícito ali e às vezes as pessoas não conseguem enxergar. E até a questão da escrita, né, professor? As pessoas não sabem mais escrever a lápis, caneta, enfim, terrível. No papel, a caligrafia. Para quem é professor, ler uma prova escrita é terrível. Tem que voltar a ter a caligrafia, né? Caminho suave, né? Bom, legal, gente. Debatemos aqui a lei aí, federal, lei estadual, acho que no país inteiro já está valendo, né, a proibição de telefones para uso recreativo, né, nas escolas, como o professor disse, o Fabiano disse, para o uso pedagógico é liberado, as crianças... E acho que tem um bom senso, eu preciso saber se meu filho está bem, eu só vou mandar um
um ok, acho que não tem problema nenhum. O lance é, como o senhor disse, no meio ali de uma explicação, uma teoria, a pessoa está ali absorta no a gente tem que lembrar também que as escolas têm telefone, né? Então, se está acontecendo Uma alguma coisa que a mãe está desesperada, ou ao contrário, o filho está desesperado, a escola tem o telefone. Quando eu estudei, ligava na escola, era telefone fixo e funcionava bem, né? Então, não se usa muito mais o telefone da escola, né? Então, se quer entrar em contato com a escola, manda um e-mail, manda um WhatsApp. Mas a escola tem o telefone. Então, se os pais estão preocupados, não sei se meu filho... Como você disse, seu filho começou ontem, né? Eu não sei como é que ele está na escola, né? O primeiro dia está toda, né? A moçadinha está toda eufórica, né? O pai fica apreensivo, né? Então, será que meu filho ficou bem? Então, aconteceu alguma coisa? Liga na escola. A escola tem um telefone fixo. Alguém vai, né? Não vai te dar uma resposta na hora, mas daqui a algum tempo eu te retorno. 5 minutos eu te ligo. Exatamente. E também hoje está uma preocupação excessiva, mas a criança está lá dentro da escola, o que vai acontecer, né? Exatamente. Não tem que ficar toda hora, está tudo bem, está tudo bem. Acidentes na escola acontecem, está jogando bola lá na educação física, sei lá, caiu, machucou o braço, primeira pessoa que vai ser, né, localizada vai ser o pai, o aluno menor de idade, então tem que localizar o pai. Então, se acontecer alguma coisa dentro da escola, o primeiro a saber vai ser o pai e a mãe. Perfeito, gente. Falamos aqui sobre a proibição do uso recreativo do celular nas escolas. Conversei com Fabiano de Jesus, presidente da ATEM, que é a Associação dos Trabalhadores na Educação Municipal, o professor Humberto Secone, que é coordenador de curso no Filadélfio Gouveia Neto, faz umas vezes aí de vice-presidente, né, que não tem esse cargo, mas atua aí em todas as áreas. Querem falar mais alguma coisa, deixar mais alguma reflexão, um recado? Professor Fabiano? Fica à vontade. Não, eu acho que esse é um tema que nós temos que dar mais amplitude, né? Porque é um tema que tem a ver com, em essência, discutir. Com a vida, né? O celular faz parte hoje, não tem jeito. É um tema uma necessidade que foi criada, né? Por isso que eu até brinquei, né? Eu acho que nós devemos mais partir proibir, porque parece que virou natural, né? Proibir as coisas e como se a mera proibição deixasse as pessoas fosse o não fazer, né? E, na verdade, é apenas o primeiro passo no sentido de trazer um problema, porque olha só que na verdade é o fenômeno. A sociedade está cada vez mais se afastando de si mesmo, né? Ou seja, se alienando, né? Ou seja, se afastando de si mesmo, que isso já é uma reprodução da sociedade que nós vivemos, né? Quando você se aliena de si mesmo, né? E esse afastamento social vai criando uma sociedade doente, né? E a escola tem que trabalhar com essas questões, né? A escola tem que ser, deveria ser uma escola tecnologia de ponta, ter equipamentos tecnológicos, ter computadores em todas as salas, equipamentos não vou falar telefone, né? Mas porque o telefone tem um sentido, né? Um significado como era no passado, né? Mas o telefone hoje você utiliza... Outro dia eu vi uma criança e falou, alguém vai te ligar. Ligar? O que é isso? O que é uma ligação? Mas ele tem desde acesso de pesquisa. Então, nós devemos avançar que as crianças tenham acesso. Mas não na contramão, incluído, né, tem a ver com temas, conteúdos escolares, né, tem que ser algo dentro daquilo que o professor, inclusive, vai trabalhar ele não como uma mera informação, mas como conhecimento, né? Sim. Porque é a mesma coisa, né? Olha só, as pessoas sabem que o cigarro faz mal para ela. Todo mundo, mesmo que fuma, sabe. Mas por quê? Mas por que elas fumam? Então, ou seja, parece que é engraçada essa pergunta, mas quando eu estudava na UEL, por exemplo, a professora, para dar o exemplo, né, qual que é a função da natureza de uma escola, né, do professor, ela, na verdade, utilizava da relação que a pessoa, da consciência de si mesmo, né, que eu fazia educação física, né, então, ou seja, mas mesmo as pessoas sabendo que faz mal, então isso é um debate mais profundo, né? A mesma coisa do celular. Né? Eu vou dar outro exemplo. Eu sei que o celular, às vezes, né, você está na hora comendo, você vai descansar e você fica lá na tela, né, observando. Então, ou seja, isso deveria ser tema currículo escolar, né? Para quê? Para as crianças
ter acesso à tecnologia, mas ter a clareza da função social que elas cumprem na sociedade e na sua vida. E também o que usar, o que pesquisar, né? Porque aqui a gente tem de tudo, a gente tem uma janela para todo o conhecimento da humanidade está aqui, mas as pessoas escolhem o mais fácil e acabam se alienando não só socialmente, mas culturalmente, intelectualmente e partindo para as coisas horríveis que tem aqui, né, professor? No meu caso, né, a tecnologia faz parte do nosso dia a dia. Então, eu acredito que a lei está aí, a lei tem que ser cumprida, mas acho que alguns ajustes em determinadas instituições vão ter que acontecer, né? A gente sabe que a lei fala que eu posso usar para fins pedagógicos, né, dentro da sala de aula, né? E para nós de tecnologia, para nós na área de desenvolvimento de sistemas, não tem como. Não tem como. Impossível. Nós já discutimos isso, fizemos reuniões sobre isso. Logo depois da pandemia, a gente aprendeu que a gente pode usar uma ferramenta, vamos falar o nome, Microsoft Teams. Nós, professores, postamos todas as tarefas ali. Não, acostumou a ser usado depois da pandemia. E agora? Agora não pode usar mais, porque eu tenho que autenticar no meu celular. Então, tem todo um contexto aí que ainda a gente vai ter que se adequar nesse decorrer aí desse ano, né, ou desse semestre. E eu acredito, não sei como isso pode funcionar, se a lei vai ter alguma flexibilização depois, alguma coisa assim, para facilitar. Porque existem escolas fundamentais, ensino médio, técnicos, né, e assim sucessivamente, e cada um tem a sua realidade. E não dá para ser engessado exatamente em todas as escolas iguais aí. Perfeitamente. Professor Humberto Cecconi, Fabiano de Jesus, Atem, obrigado, viu, pelo debate, pela reflexão, pela presença dos dois aqui. E é isso aí, pessoal. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã e também depois ao longo da nossa programação. Mas desde já está disponível nas nossas redes sociais, está lá no YouTube e também no Facebook. Sempre lembrando que você pode enviar mensagens para a gente com sugestões de pauta, entrevista, reportagem, o que você quiser. O nosso WhatsApp está aí na tela e as informações aqui da Câmara no nosso site, riopreto.sp.leg.br. É isso aí, o programa de hoje teve os trabalhos técnicos dos cinegrafistas Wagner Bueno e eu de Russo, GC do Thiago Zatti, controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente!